Pois é, enquanto o slide aparece na tela, eu tenho como objetivo, né, nesse trabalho, mostrar a prática clínica da oftalmoscopia direta. Muitos os alunos, muitos profissionais, eu vejo perguntando bastante qual o melhor equipamento para fazer fundo de olho. E, diante da tecnologia, é evidente que o oftalmoscópio direto tem ficado esquecido e alguns profissionais podem achar que a avaliação com oftalmoscopia direta, ela não é uma abordagem, uma avaliação clínica segura. E eu vou trazer alguns passos de análise da oftalmoscopia direta que a gente pode usar com muita segurança. Deu certo, Danilo? Tá aparecendo, não? Tá funcionando já, Cledes. Tava tudo funcionando aqui, vou voltar de novo para lá, tá? É porque não apareceu para mim aqui. Professor, se o senhor não estiver conseguindo ver, o senhor vai procurar entre os participantes o Gemo, e aí vai ter exatamente a primeira parte do teu slide. Aí você pode fixar, que aí você vai vendo os slides. Agora fixei. Isso. Então. Tá me sinalizando quando precisar passar, tá certo? Tá aparecendo, né, pessoal? Tá, sim. E para mim, agora sim. Então vamos lá, pessoal. Desculpe aí o atraso. Então, a oftalmoscopia direta e sua avaliação clínica. Só um tempinho aqui. Não está dando para me ver. Professor, tem como fazer um sorteio, alguma coisa, enquanto eu consigo fazer aqui da minha parte mesmo? Fica tranquilo, professor. Eu vou parar aqui a apresentação e vamos tentar de novo, senhor? Certo. Ok, vamos lá. Abre teu slide normal. Certo. Danilo, tem como você falar com ele no Agora PV? vai dar certo. Isso. Abre teu slide. Aí. Pronto, perfeito. Agora sim. Agora é só apresentar. Todo mundo tá pronto, agora sim. Desculpa mais uma vez. Então vamos lá, pessoal. A imersão, né, do Gemo, colaborador Cledes Viana, e vamos falar da oftalmoscopia direta e do oftalmoscópio direto. Via de regra, quando você liga o aparelho, automaticamente, quando a luz vai incidir no olho do paciente, metade inferior da pupila é iluminada pela reflexão da luz e a metade superior da pupila é usada para a observação. Então, diante disso, você já observa que sempre que você faz a oftalmoscopia à distância, você já vai ver na parte superior da pupila o reflexo característico da retina e na parte inferior um pouquinho escuro, que é justamente essa recepção que você vai ter. E o oftalmoscópio direto, ele tem uma magnificação de 15 vezes, ou seja,
toda estrutura que você consegue ver, visualizar através desse equipamento, você vê ela 15 vezes maior, o que nos dá uma condição excelente de avaliação dos achados do polo posterior, que é a retina. A oftalmoscopia direta, lógico, é uma técnica para observação de fundo de olho, serve para observar a transparência dos meios refringentes. O método é um método objetivo clínico, que avalia morfoscopicamente o globo ocular e o seu polo anterior e posterior. Com ele, você consegue avaliar desde os anexos oculares, polo anterior e polo posterior. A retina é a única parte do organismo onde se pode observar em vivo o leito vascular diretamente. Então, por isso que a gente consegue ter essa avaliação segura, porque em qualquer outra parte do corpo, para você observar o leito vascular de forma direta, você precisa de alguns recursos e não vê em loco no momento o que está acontecendo. É por isso que na oftalmoscopia a gente consegue ver essas alterações com muita facilidade. E aqui uma imagem, né, de praxe que todos conhecem, a pequena abertura, a média abertura e a grande abertura ou angular. Então, se atentem para a pequena abertura. Professor, não está aparecendo os slides. Não está aparecendo? Agora apareceu. Apareceu. Agora apareceu. Pronto. Então, se atentem para a pequena abertura. Que é a menor angular. A dioptria do oftalmoscópio, elas vão variar de mais 20 a mais 30 a mais 40 até menos 40. Então, o que eu acho bem interessante na oftalmoscopia direta é justamente essa parte do corpo vítreo que a gente avalia de 5 a 8 dioptrias positiva. Então, observe que quanto mais fora do olho você está, mais dioptrias você vai ter que usar. E é muito interessante quando os pacientes chegam reclamando de mideosepsias, moscas volantes, e aí você, com o oftalmoscópio, consegue observar a quantidade de alterações que tem no corpo vítreo desse paciente. Então, é uma parte do oftalmoscópio que ela é muito importante. E aqui a fundoscopia, o avaliador observa a forma, a cor, o tamanho e a escavação do nervo óptico, que possui em média de 1,5 a 2 milímetros de diâmetro, né? Então, a gente, quando coloca o oftalmoscópio para fazer essas observações, a gente observa por parte, não consegue observar a retina de forma inteira, né? Então, mesmo assim, a gente consegue ter uma avaliação clínica bem qualificada, bem adequada para a nossa avaliação optométrica. Então, o oftalmoscópio direto, segundo o Spire, em 1993, ele afirmou que o emprego da oftalmoscopia direta é essencial na avaliação das características do disco óptico, devido ao aumento proporcionado por essa técnica. Um breve contexto histórico, né, que é o Helmholtz, em 1850, no dia 17 de dezembro, ele anunciou, né, essa invenção em carta para o seu pai e é considerado um dos maiores cientistas do século XIX. Em 1886, foi feita a primeira foto da retina em um olho, um ser humano vivo. Quais as vantagens? Oi. Perdão atrapalhar a aula do senhor. Não, fica à vontade. Estamos parados no sexto slide, não estamos percebendo a passagem dos slides. Deixa eu ver o que pode estar acontecendo. Olha aqui a apresentação.
Também, professor, se o senhor quiser, você pode colocar teu slide e só, se quiser, tirar a coluna do lado esquerdo ou deixar ele lá sem precisar colocar a apresentação. Dá para a gente ler. Tranquilo. Certo. Do jeito que estava agora aí, não clica para apresentar, só vai mostrando os slides. Agora apareceu? Apareceu. Tá passando direitinho? Tá sim. Perfeito. Pronto, agora vamos lá. Separado aqui na fundoscopia, a maneira que a gente consegue avaliar a retina por partes, né? O campo de visão é restrito, aproximadamente 10 a 15 graus, e a área oferece boa visão da papila, mácula e várias áreas por vez. Então, você tem que fazer uma varredura em todo o tapete retiniano para poder chegar em toda a sua avaliação. Quais as vantagens e desvantagens da oftalmoscopia? Ao mesmo tempo que sem dilatação é uma vantagem, porque você aí consegue avaliar, né, no ambiente em penumbra, sem dilatação você perde um pouco, porque você não consegue avaliar a periferia da retina. Mas é muito útil em triagem, e nós, como optometrista, ainda não podemos usar esse recurso da dilatação. Tem uma magnificação excelente, de 15 vezes, maior que a magnificação da oftalmoscopia indireta. É uma imagem direta, né? Do jeito que você vê, onde você vê a papila, é justamente ali que ela é, onde você vê a mácula, a fóvea, os vasos, é justamente ali que ela é, mas é virtual porque ela tem um aumento de tamanho. É mais fácil de se realizar do que outros métodos na avaliação do polo posterior. Então, a oftalmoscopia direta, ela é mais fácil de se realizar, é mais fácil de aprender. Ela tem uma desvantagem por ser monocular, né? A técnica de estereopsia mais usada é com lâmpada de fenda, mais as lentes auxiliares. Não permite visualização em meios turvos, já com a oftalmoscopia indireta você consegue, mas infelizmente a gente não pode usar. Temos um campo limitado e outra dificuldade que precisa chegar muito perto. Embora a gente trabalhe há bastante tempo, isso nunca foi um empecilho, né? Mas por isso que a gente precisa avisar para o paciente a técnica do exame, um exame de proximidade para que o paciente não, né, tenha nenhum tipo de susto. Outra coisa interessante que é possível a gente fazer com o oftalmoscópio direto, embora eu prefiro fazer com um transiluminador ou com uma lanterna, na ausência da lâmpada de fenda, você tem esse recurso que é o chamado teste de luz tangencial, que permite, de forma simples, estimar a profundidade da câmara anterior e, consequentemente, o grau de estreitamento do ângulo iridocorneano. Então, você usa o oftalmoscópio ou o transiluminador ou a lanterna na parte temporal e observa se a sombra que vai ter ou não na borda nasal da íris. Você incide a luz de forma tangencial no lado temporal e observa a sombra que pode aparecer no lado nasal. Mais uma vez, ó, o equipamento colocado no lado temporal e você observa uma sombra nasal, né? E essa tabelinha, ela mostra, ó, quanto menor a sombra, maior é a abertura do ângulo. Quanto mais sombra tiver, mais estreito é esse ângulo. Então, você pode até classificar aqui 1 milímetro de sombra do lado nasal, você classifica como grau 4, 2 a 3 milímetros como grau 3, de 4 a 5 milímetros como grau 2, e o grau 1 quando ele chega na metade da íris. Então, se você colocar uma iluminação no lado temporal e observar a sombra que faz na íris no lado nasal, você pode ter uma quantificação da abertura do ângulo camerular, que aí é muito importante, né? Quando você tem um grau 2 e grau 1, você já deve, né, ficar atento a esse paciente, e principalmente na avaliação de risco de algum medicamento midriático. Um teste muito importante que a gente consegue fazer com o oftalmoscópio é o reflexo de Brooklyn. Reflexo de Brooklyn, oftalmoscopia à distância ou reflexo vermelho é a mesma coisa. Qual o objetivo desse teste? Observar a transparência dos meios e comparar a simetria. Aqui na figura A,
nós temos aqui um reflexo vermelho. Na figura B, nós já temos esse reflexo com crescente superior. Na figura C, esses reflexos com crescente inferior. O teste de Bruckner ele foi descrito pela primeira vez em 1962, em um artigo alemão. Né? Então, esse teste ele foi usado a priori para detectar pequenos desvios oculares e ambliopia. Só em 94 começou-se a usar a triagem para avaliação desse reflexo. Né? E é muito interessante notar que, assim, eu tirei um tempo, em torno de 9 meses, para me avaliar o reflexo de Bruckner em cada paciente, porque uma coisa sempre me chamou a atenção nos artigos que eu lia. Esse artigo que eu coloquei aqui, nesse slide, foi o melhor artigo de reflexo de Bruckner que eu já li. Então, todos os artigos, eles colocam que quando não aparece crescente, aparece só o reflexo vermelho, esse paciente é métrope, coisa que eu não consegui constatar dentro da minha avaliação. Esse reflexo superior, quando a crescente, que é essa parte mais clara, está superior, você tem um paciente hipermétrope. E lá no início do slide, vocês viram que essa visualização aqui com crescente superior em pacientes hemétrope é o que o próprio aparelho já gera devido à reflexão que acontece dentro da retina. Interessante que quando essa crescente superior está presente, você tem um paciente hemétrope ou hipermétrope, ou um baixo míope. Um míope de 0,75, ele fica ainda com a crescente superior. A partir de uma dioptria, a crescente fica inferior. Né? Então, nesse artigo, quando eu li ele, eu fiquei, né, alegre nesse sentido, porque coincidiu ou comprovou o que eu estava analisando. E quando não aparece crescente, você tem um paciente que tem de 4 dioptrias e meias para frente. Então, por isso que eu não consegui entender por que os artigos sempre colocam que quando não aparece crescente, você tem um paciente hemétrope. Então, quando não aparece crescente, você vai ter um paciente com mais de 4 dioptrias. Então, é um teste que se torna muito importante, principalmente em triagem, em avaliações escolares, quando você vai fazer a acuidade visual e leva o oftalmo para olhar fundo de olho, e você, através do reflexo de Bruckner, você consegue ter uma noção muito boa da dioptria daquele paciente, se é uma alta dioptria, se é uma baixa dioptria. E aqui na imagem D, nós temos aqui um reflexo, né, não característico, muito claro, e o outro reflexo que a gente considera aqui como normal, e aí é o que acontece em algumas fotos, que é basicamente essas outras alterações que o teste mostra, que são a imagem para a gente ter ali uma visualização do retinoblastoma. Então, por que ele fica esse reflexo com essa cor amarelada, que não é comum da retina? Porque é uma alteração de grande magnitude nessa região, e ele pode tomar toda a retina. Então, é muito importante o reflexo de Bruckner que a gente faça em todos os pacientes. E aí, as alterações não refrativas, que são retinoblastoma, catarata, glaucoma, ceratocone. E dentro aqui desse processo, a gente ainda pode encontrar uma crescente superior no olho, uma crescente inferior no olho, que já dá uma anisometropia, um olho que tem uma hipermetropia, um olho que tem uma miopia, ou podemos encontrar uma crescente superior e um olho que não apresenta essa crescente. Então, são dados bem interessantes da oftalmoscopia direta, né, através do reflexo de Bruckner, que a gente consegue analisar com bastante eficiência. E aqui umas fotos autorais, mostrando aqui um paciente, nessa figura aqui, que ao fazer o reflexo de Bruckner, ele não aparece a crescente, e esse paciente tinha mais de 4 dioptrias. E uma foto desse outro paciente aqui, em que aparece a famosa mancha de óleo. Então, quando você faz o reflexo de Bruckner, que vê essa mancha de óleo aqui na pupila do paciente, você já deve suspeitar que já tem uma alteração de córnea. Então, fazendo a ceratometria, você já espera que sejam curvas bastante altas ou curvas com astigmatismos irregulares.
A técnica da oftalmoscopia direta, ela começa aproximadamente a 15 centímetros de distância e a 25 graus à direita do olho direito do paciente e vice-versa. Então, o examinador se aproxima o máximo possível. Quanto mais próximo ele conseguir chegar, mais amplamente ele consegue ver as alterações dessa retina. E o exame de fundo de olho ele é realizado desde 1851. A circunferência do olho é 75 milímetros e o olho pesa, em média, 7,5 gramas. Essa imagem é uma imagem que a gente precisa ter ela fotografada na nossa mente, para que a gente consiga, ao avaliar essas imagens, principalmente a retinografia, entender quando que é o olho direito e quando que é o olho esquerdo. Então, as papilas, elas ficam mais nasal mais nasal do direito e mais nasal do olho esquerdo, e tendo essa imagem em mente, fica mais fácil para você, ao ver uma retinografia, ao analisar um fundo de olho, entender aonde que é a papila e de qual olho que você está avaliando, até por foto. E aqui um dado interessante é que, assim, a base vítrea é uma zona de 3 a 4 milímetros de largura, que engloba a ora serrata. As adesões vitreoretinianas, ela acontece, né, na base vítrea muito forte, né, que é na ora serrata, ao redor do nervo óptico, que são adesões fortes, e ao redor da foto, que são adesões mais fracas. Então, o vítreo ele não é todo colado na retina, ele tem essa aderência na região da ora serrata, em cima do nervo óptico e em cima da fóvea. Só que no nervo óptico ele tem uma adesão mais forte, então fica fácil imaginar por que quando a pressão do olho altera ali no humor aquoso, na câmara anterior, e ela gera essa pressão no vítreo, e aonde o vítreo vai gerar uma força maior, é justamente em cima do nervo óptico, causando um dano. A retina sensorial se estende até a ora serrata, em torno de 2,1 milímetros de extensão, e na porção temporal, de 0,7 a 0,8 na porção nasal. A retina é mais espessa na proximidade do nervo óptico, e a sua espessura no equador, no meio ali da retina, é em torno de 0,18 milímetros. Na fóvea tem a sua espessura em 0,2. Como a região da papila é uma região que tem ausência de fotorreceptores, não percebe a luz, que ali é chamado a mancha cega. É importante que a gente observe a sistemática na observação, né? Sempre anotar cada olho separado, desenhar as observações para ajudar na descrição. Quando a gente faz o desenho das alterações de fundo de olho, a gente consegue ter uma avaliação melhor, porque é muito interessante que, quando a gente não tem acesso à retinografia, porque muitas vezes esse paciente, o primeiro profissional que ele tem acesso é o optometrista. Então, muitas vezes, como o optometrista não tem essa retinografia, o paciente não passou ainda por uma avaliação médica para fazer a retinografia, o desenho vai te ajudar a acompanhar aquela alteração. Muitas alterações de fundo de olho, com diferenças de 5 anos, se você não anotar, não desenhar, você não consegue perceber a alteração. E anotar as características das seguintes estruturas: papila, escavação e simetria, margem do disco e a copa, anel neuroretinal, profundidade da escavação, vasos e artéria, lâmina cribosa ou cribosa, crescente, mácula, cor do fundo de olho e fixação. Então, a gente vê que é um protocolo, uma sistemática bem grande. Avaliar fundo de olho não é fácil. É fácil a gente ver alterações grandes, a gente vê um paciente que já chega com atóxico, que já chega com um dano de neuropatia óptica muito agressiva, com baixa acuidade visual, mas o grande, né, momento, o lance do optometrista, principalmente nós que somos esse optometrista da avaliação primária, é tentar entender as alterações no seu início, justamente para poder tratar do problema no sentido de encaminhar no momento certo, encaminhar da forma correta para o profissional específico. Né? E aqui nós temos, né, a avaliação da retina nas suas análises, que é a margem externa do anel neuroretiniano. Aqui o anel neuroretiniano, que ele vai da margem da escavação até a margem do disco óptico.
o trajeto das fibras nervosas temporais, do lado temporal, que são chamadas fibras papilomaculares, e a área, né, foveal, que está dentro da mácula, que é uma zona avascular. Nós temos as artérias, que são mais claras, e as veias, que são mais escuras. Dentro dessa análise, então, nós podemos avaliar a papila, o disco óptico, que é a cabeça do nervo óptico, correspondente à porção intraocular do nervo óptico, observar suas bordas, se são bordas definidas, se são bordas indefinidas, o tamanho, a forma, se é redonda, se é oval, se ela é maior no eixo vertical, se é maior no eixo horizontal, né? A escavação encontra-se no centro da papila. O tamanho do disco pode variar de acordo com o erro refrativo, né? São maior nos míopes e menor nos hipermétropes. Mas, assim, quando que você vai perceber essa alteração do tamanho da papila no olho hipermétrope e no olho míope? A partir de 5 dioptrias de hipermetropia, é que esse disco tem um tamanho reduzido pelo valor dióptrico. E a partir de 6 dioptrias negativas, é que você consegue perceber que esse disco está num tamanho muito maior projetado pela dioptria que o paciente tem. Então, dentro desse intervalo aí, você normalmente não vai ter alterações significativas do tamanho da papila desse paciente. A escavação fisiológica, né, que a gente conhece só como escavação fisiológica, mas, na verdade, o nome dela é classificação estrutural de Armelin. O Armelin, que foi que desenvolveu essa classificação da escavação 0102. Então, ele era um imigrante palestino, precisamente de Israel, em 1950, na sua pós-graduação. Ele percebeu que os estudos relacionados ao glaucoma eram muito ruins, e ele procurou entender como que poderia fazer para pegar essa patologia no início. E aí ele começou a desenvolver essas técnicas, a avaliar, porque o glaucoma de ângulo aberto é o que tem maior incidência, mas não o paciente não relata sintomas. Quando o paciente vai relatar um sintoma, muitas vezes o paciente já teve uma perda bastante significativa. E nos primeiros 2 anos de trabalho do Armelin, ele teve resultados extraordinários, surpreendentes. E aí ele foi para os Estados Unidos no meados da década de 60, e em 1970 ele criou o Dia do Glaucoma, justamente para ensinar e analisar os pacientes através dessa avaliação de escavação, papila, disco óptico e escavação, para poder entender que o aumento dessa escavação gerava uma perda de fibras nervosas, consequentemente uma baixa na acuidade visual. Então, é uma análise da abertura da cabeça do nervo óptico em relação à papila. Então, temos que analisar a cor da escavação, a pulsação venosa. É normal que tenha uma pulsação venosa, não é normal ter pulsação arterial. Então, outro detalhe interessante, ao avaliar o fundo de olho, se você percebe um paciente hoje que tem pulsação venosa, e 6 meses depois, 1 ano depois, você atende ele, não tem aquela pulsação venosa, é algo que deve te chamar a atenção, né? Você deve encaminhar esse paciente, que ele pode estar com a pressão intracraniana aumentada. E a anotação clínica da escavação, que ela é bem, né, é bem disseminada entre nós, é bem trabalhada, que vai de 0,1 a 0,9. Então, aqui nessa imagem, observe que ele tira aqui o tamanho da escavação, tira a papila por inteiro, e essa parte entre a borda da papila e a borda da escavação chama-se anel neuroretinal. Qualquer dano, qualquer lesão nessa região, a gente tem que ficar atento, porque se teve uma alteração, um dano, uma lesão no anel neuroretiniano, consequentemente tem perdas de fibras. E aí, essa é a região do anel neuroretinal. Então, por isso que a regra SNT, ela foi desenvolvida justamente para poder avaliar a alteração desse anel neuroretiniano, que é quando a parte inferior é mais larga que a parte superior e a parte nasal é mais larga que a parte temporal. E aqui a gente consegue observar a distribuição das fibras nervosas na retina.
Observe que a parte superior e a inferior, elas são arqueadas e são mais prolongadas. As fibras que saem da parte temporal, elas são exclusivamente desta região papilomacular, que é da visão central. E a parte nasal, elas saem de formas mais retas. Observem que nessa imagem, a divisão desses poros aqui, da parte inferior, da parte superior, da parte temporal e da parte nasal, elas são responsáveis por cada região dessa aqui. Então, por isso que a maioria das vezes, quando você começa a ver uma alteração de escavação, que ela é na vertical, ela começa a morrer fibras da superior e da inferior. Quando essa escavação se verticaliza, então essas fibras dessa região que são responsáveis pela visão periférica são as primeiras que vão morrendo. Então, é comum que você, se não analisar com cuidado, atenda um paciente em visão tubular. Ele vai ver 20/20 em visão central, mas na visão periférica, se você não fizer algum teste, não fizer um campo de imagem por confrontação, né? Um campo visual por confrontação, é provável que passe desapercebido. Então, a análise dessa escavação, aqui é a famosa regra ISNT, que é onde a área inferior é maior que a superior e a área nasal mais larga que a temporal. Por que primeiro se perde as fibras da área superior e as fibras da área inferior quando a pressão do olho aumenta? A lâmina crivótica, ela tem em média de 200 a 400 poros. A gente é tão acostumado com valores tão grandes, né? Milhões de células, 1.200.000 fibras, e quando se fala em 200 a 400 poros, a gente acha pequeno. Mas a estrutura que tem esses poros, que é a lâmina crivosa, que é o final da esclera no fundo de olho, que tem como se fosse uma peneira, que passa essas fibras, então a gente termina tendo uma quantidade grande. Então, essas fibras da parte superior e inferior, elas são fibras que têm uma densidade maior e, por isso, elas são mais frágeis. Então, no aumento da pressão intraocular ou em picos pressóricos, esse paciente, ao ter essa pressão alterada, e como a gente viu anteriormente, que o vidro ele tem uma aderência muito forte em cima da papila, nesse impacto do aumento da pressão, as fibras que morrem primeiro são da parte superior e da parte inferior, isso no glaucoma de ângulo aberto. O que tem em comum nessa neuropatia óptica do glaucoma de ângulo aberto e de ângulo fechado, né? É que o de ângulo aberto, o paciente é praticamente assintomático, o de ângulo fechado, o paciente tem sintomas, mas o que tem em comum entre os dois, se é uma supressão alta, mas que é suportável, né, que os sintomas são baixos, é que os dois têm em comum é o aumento dessa escavação. Então, a escavação a gente precisa realmente ficar muito atento a isso, porque não é uma coisa, não é simples, nunca foi simples, mas não é algo que a gente deva perder a análise dessa escavação, porque tem muita informação. Se você vê uma alteração nessa região temporal, nesse anel neuroretinal das fibras temporais, o paciente já vai ter uma perda de visão central. E aqui o Armelin faz essas imagens aqui, mostrando de forma didática o que é uma escavação 01, é quando essa circunferência da escavação corresponde a 10% da circunferência da papila. Se é 10%, a gente coloca como 0,1. Se é 20%, a gente coloca como 0,2. Se é 30%, como 0,3 e assim sucessivamente, né? Um dado interessante é que o disco óptico nas mulheres são menores. Isso não representa nenhuma importância clínica, porém, faz com que a gente, né, tenha essa análise também. É muito importante a gente analisar o tamanho do disco. A assimetria de escavação, a partir de 0,2, você tem um paciente que tem 0,2 no olho direito, e no olho esquerdo ele tem 0,4, já é um sinal clínico importante para que eu faça o encaminhamento daquele paciente, né? Porém, pode acontecer que um paciente tenha um disco óptico maior num olho do que no outro, e essa diferença de escavação
ela fica dentro ali da normalidade. Não é comum você analisar um paciente que tenha uma papila maior no olho e uma papila maior no outro. Geralmente as papilas são ali muito próximas. Agora, essas escavações, elas têm que ser iguais. Então, a partir de 0,5 simétrica, né, você ainda considera ali uma escavação fisiológica. Você vai encontrar literaturas que vai dizer que 0,6, quando é simétrica, é fisiológica, mas desde que obedeça a regra ISNT, quando a parte inferior é maior que a superior e a nasal é maior que a temporal. Mas a partir de 0,7 já é sugestivo de você fazer um encaminhamento desse paciente, né? No meu caso, eu sempre procuro fazer esses encaminhamentos quando elas são simétricas, fisiológicas, mesmo que o paciente não tenha, né, sintomas, mesmo que não tenha algumas alterações, já fazer esse encaminhamento de forma preventiva. E aqui nós temos a profundidade, né? Nós temos a profundidade dessa escavação. Ela abre, espalha as fibras, dela sai as artérias central e veia central da retina, mas ela tem ali uma profundidade. Essa profundidade é possível a gente fazer a medida com o oftalmoscópio direto. Se você tem um paciente que ele é emétrope, a cada 3 dioptrias, aí você consegue ver o fundo de olho nisto, quando chega em cima da escavação, ela fica um pouco desfocada, aí você coloca a lente negativa, 1, 2, 3, se você viu bem nítida com -3, para cada 3 dioptria negativa, você tem 1 milímetro de profundidade, se você consegue ver com -6, você vai ter 2 milímetros. E a borda da papila, né, um papiledema, por exemplo, se você vê essa borda bem nítida, com mais 3 dioptrias, você tem uma elevação de 1 milímetro. Ah, o paciente aqui é -6 dioptrias, então se você consegue ver a escavação com -9, os 6 é da refração dele, e os 3 que passou é 1 milímetro de profundidade. O oftalmoscópio ele consegue dimensionar, né, esses valores de óptico também, através da lente do oftalmoscópio, que você consegue visualizar o fundo de olho. E aqui, a menor abertura do oftalmoscópio direto, e é a menor angular, é muito interessante, porque a gente consegue fazer uma medida do tamanho da papila com aquela angular. Se você pega a menor angular do oftalmoscópio e coloca em cima da papila e observa que a angular não cobriu toda a papila, significa que você tem uma papila grande. Se você coloca a angular do oftalmoscópio e observa que ele cobriu toda a papila, você tem uma papila de tamanho normal. Se você observa que a angular passou do tamanho da papila, você tem uma papila pequena, né? Então, é muito interessante que, se você tem uma papila grande e ela tem uma escavação de 0,4, não é a mesma coisa dela ter uma escavação de 0,4 na papila pequena. Então, a papila é pequena, ela tem menos fibras, que a variação de fibras é, em média, 1.200.000 fibras, mas dependendo do tamanho da papila, ela pode ir de 770.000 a 1.700.000 fibras. Embora a proporção 0,4 ou 0,5 numa papila sejam iguais, porque você vai avaliar o tamanho da escavação proporcional a essa circunferência, mas 0,5 ou 0,4 numa papila pequena, ela já é sugestiva de encaminhamento do que você ter 0,5 numa papila grande, porque a papila é grande, então esse 0,5, essa abertura de 0,5, ela não traz tanto temor, tanto cuidado em relação se você encontra uma proporcionalidade dessa dentro de uma papila menor, né? E aqui nós temos os sinais clínicos de fundo de olho, né, que é uma escavação aumentada, sinal inferior de NOT. O NOT, nas literaturas, né, mais antigas, ele ia dizer o quê? O que era NOT? É uma perda localizada de fibra nervosa no anel neuroretinal, mas ele só considerava um NOT quando essa borda da escavação tocava na borda da papila. Nas literaturas mais atualizadas, o NOT é qualquer alteração que perde essa circunferência. Observa aqui que temos uma circunferência e nessa região inferior ela desce mais um pouco que o normal.
Ao olhar essa imagem, a gente pode até analisar que a escavação é só essa parte amarelada, mas não é. Segundo Suzana, a avaliação da escavação ela já deve partir da deflexão dos vasos. Se você observar um pouquinho mais nasal, você já vê os vasos descendo. Então, tem aqui uma deflexão de vaso, tem um vaso circular aqui, tem outro vaso circular aqui. Então, observe que a escavação ela vai passar para o lado nasal, né? Então, nós temos aí uma escavação nasal, uma perda do padrão da ISNT, porque aqui a parte inferior está mais estreita que a parte superior e deveria ser mais larga. E aí nós temos o quê? Os sinais vasculares, que são os vasos em baioneta, que são os vasos anasalados. E aqui, ó, nós temos aqui, ó, 2 vasos em baioneta. Nessa seta, observe aqui um vaso que faz, ó, tipo um L na parte inferior e aqui na parte central. Embora ele seja circular, mas ele já tem aqui uma alteração nessa base dos vasos. Observe que nós temos lâmina crivosa aparente, que é essa região mais escura, os pontinhos marrons, que parecem um mosaico. Então, a escavação, provavelmente, ela é tão profunda que já aparecem os poros, aqueles 200 a 400 poros da lâmina cribrosa, né? E perdeu o tecido conectivo. Observe esse vaso em passarela, ó, nessa seta aqui, nós vamos ter aqui, ó, o vaso circular, embaixo da seta, desce um pouquinho mais essa escavação, e aqui nessa parte superior da seta, nós vamos ter aqui um vaso em passarela. A profundidade aumentou, porque com essa abertura, com esse aumento da escavação, perdeu o tecido conectivo e esse vaso ele fica meio que flutuando, por isso é chamado vaso em passarela. Nós vamos ter aqui hemorragia, né, no nervo óptico. Essas hemorragias não são tão fáceis de ver na oftalmoscopia direta. Para a gente perceber na oftalmoscopia direta, ela tem que ser bem mais forte. Agora, interessante da retinografia é que os equipamentos digitais mais modernos não pegam essa hemorragia, mas na retinografia aparece rápido. Então, tem alguns sinais aqui, como sinais de Reusch, que eu não vou mostrar para vocês, porque assim, o meu objetivo é trabalhar sinais clínicos que vocês conseguem observar com oftalmoscópio direto e que vocês conseguem fazer um encaminhamento com segurança e conseguem ter uma suspeita, principalmente dessa patologia. E aí nós temos aqui ó, uma escavação horizontalizada, né? Então, essa escavação horizontalizada faz com que e um sinal de note aqui, ó, ela não cobriu toda essa circunferência. Então, essa escavação horizontalizada, ela é muito sugestiva de glaucoma, né? Até mais do que a verticalizada. E aí nós temos aqui a regra SNT, inferior e superior. Quando a inferior deveria ser maior que a superior, a inferior está sendo menor. Perdeu o padrão da regra. Aqui nós temos outro sinal clínico, né? Escavação muito verticalizada. Nós já temos aqui essas estrias chamadas estrias de Suzana e a regra SNT sendo aplicada. Então, existe mais de 30 parâmetros ou padrões para a regra SNT, mas essa é a mais usada e que é importante peso clínico. Temos aqui alterações da lâmina cibriforme, que são estriações da lâmina, né? E a fosseta adquirida, que é essa parte escurinha, que ela faz aqui mais uma circunferência na fosseta adquirida, que foi, as estrias de Suzana foi identificada pelo Suzana, que é um médico brasileiro, em 1984. Ele é um dos especialistas em glaucoma mais respeitado que se tem no mundo, né? Então, o trabalho dele é muito importante, ele desenvolveu um nível de escoamento, uma peça que melhora o escoamento do humor aquoso, e é a mais aplicada no Brasil atualmente. E aí nós temos a região de atrofia coreo-retiniana, conhecida como zona alfa e zona beta, né? A zona alfa ela é uma zona pigmentada, mais pigmentada, e a zona beta ela é uma atrofia do epitélio pigmentado da retina. Então, ela está tão fina, essa região aqui, que já aparece a esclera. O nervo óptico, né, só para mostrar aqui para vocês, a lâmina crivosa, né? Então, desculpa aqui.
as fibras nervosas, né, na parte ainda interna do nervo óptico, elas são 1,5 milímetro. Ao passar pela lâmina crivosa, elas são milenizadas e dobram o seu diâmetro, ficando com 3 milímetros de espessura. Por isso que essa região aqui é cheio desse tecido conjuntivo, conectivo, que faz a sustentação dessas fibras. E quando vai tendo esse alargamento da escavação, é a perda desse tecido, e aí chega-se a aparecer, quando você vê aqueles pontos marronzinhos da lâmina crivosa, né, que está aqui nesse slide, significa que essa escavação está muito profunda. Então, aqui o sistema venoso, né, da carótida interna. A carótida se divide em externa e interna, e a interna sai o ramo oftálmico, e do ramo oftálmico a artéria central e veia central da retina. Passando aqui mais rápido, meu tempo já estourou. A artéria cílio-retinal, que é uma variação anatômica do ramo da artéria oftálmica, que ocorre em média em 20% dos pacientes. Muito importante a visualização dela, porque ocorre em média em 20% dos pacientes. Numa oclusão de artéria, né, quem tem essa artéria cílio-retinal consegue manter ali a visão central. Aí nós temos a região macular, que não dá para explorar, e aqui nós temos um quadro resumo com os sinais clínicos de fundo de olho. Nós temos aqui a alteração de NOT, que é de natureza estrutural, é uma alteração na estrutura. Se você vê o NOT na região superior, está tendo perda de fibras na parte superior. Se você vê o NOT na parte temporal, você vai ter perda de fibra das fibras papilomaculares. Então, qual é o peso clínico desse sinal de NOT? Muito forte. Se você observar um paciente com sinal de NOT, ele tem um peso clínico muito forte. A quebra da regra e SNT é de natureza estrutural, um peso clínico muito forte. Um peso clínico forte, desculpa. A assimetria da escavação. Você tem uma escavação 0,4, outra 0,6. Você tem aqui de natureza estrutural um peso clínico forte. Mas se você já tem um paciente, se o paciente tiver só NOT, você já tem motivo suficiente para poder fazer o encaminhamento dele. Uma escavação maior do que 0,6, também estrutural, sinal clínico de peso forte. Estrias de Suzana, na lâmina crivosa, peso clínico médio. Atrofia alfa e beta, que são das fibras nervosas, peso clínico fraco. Hemorragia papilar, que é vascular, um peso clínico forte. Vasos em baioneta, de natureza vascular, um peso clínico fraco. Vasos em passarela vascular, um peso clínico fraco. Geralmente, os vasos em passarela eles vão aparecer também na retinopatia diabética e na retinopatia hipertensiva. Então, se você tem uma quebra de SNT, que é um peso clínico forte, mais um vaso em baioneta, que é um sinal vascular fraco, então você já tem aí motivo suficiente para encaminhar esse paciente. Aqui tem 9 alterações que você consegue ver com tranquilidade no oftalmoscópio direto e podendo ter a certeza dessas avaliações. E aqui termino a minha apresentação pedindo desculpa para os participantes, para a coordenação do GEMO, por todo aquele atrapalho que ocorreu ali no início, né? Mas, infelizmente, acontece, mas creio que não que deu para compartilhar com vocês um pouco desse conhecimento. Peço desculpa aí pelo nervosismo, nessa imersão, esse primeiro evento a nível de congresso, ele traz aí um peso, né? E muito obrigado pela atenção de vocês e pela gentileza de me aguardar. Ativa a câmera, professor, já? Opa, desculpa. E pela gentileza de vocês em poder ter aguardado aí resolver esse processo. Muito obrigado mais uma vez, só tenho a agradecer. Professor Cleides, nós que agradecemos pelo seu tempo, por toda a dedicação, pela pesquisa que o senhor trouxe para a gente. Foi um tema bem rico, deu para trazer bastante informação para as pessoas e perceberem que dá para estudar muito mais, né? Como é uma imersão e tem que falar tudo mais ou menos ali resumido, né, professor? Mas verdade. Vocês podem reassistir isso aqui. Quem está aqui hoje tem 15 dias para reassistir, fazer novas anotações, adicionar o professor nas redes sociais dele, fazer perguntas lá, de repente, quando sobrar um tempinho aí, ele vai lá respondendo. Professor, nós só somos gratidão contigo.
por estar fazendo parte com a gente aqui, não só da imersão, mas o senhor sempre esteve aqui com a gente no GEMO, sempre esteve generosamente distribuindo seus conhecimentos, participando de lives, e nós realmente só agradecemos o senhor e esperamos contar contigo sempre. Estou à disposição, gente. E muito obrigado mais uma vez. Só agradecer mesmo pela compreensão de todos.